Paz do Senhor Jesus, eu me chamo Wellington Oliveira e neste vídeo de hoje eu venho falar sobre teologia. Você que tem um desejo no seu coração de aprender, você que tem um desejo no seu coração de conhecer o que é este estudo e para que ele serve para a sua vida, fique comigo até o final, porque hoje nós vamos estar dando introdução à bibliologia. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quero me apresentar aqui novamente. Eu sou o presbítero Wellington Oliveira, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sou formado pela Escola Teológica das Assembleias de Deus de Campinas. Sou formado no curso Bacharel Livre. E aproveitando esta grande oportunidade, eu quero passar um pouco do que eu aprendi para vocês. E a matéria de hoje que eu quero falar é sobre bibliologia. É uma matéria da área teológica que pode agregar muito na sua vida. Às vezes você se pergunta, mas para que eu devo fazer teologia? Ou para que eu devo conhecer teologia? É uma pergunta muito boa, só que tem uma resposta muito eficaz para ela. Você deve aprender teologia porque, primeiro, que a Bíblia Sagrada vai dizer que o obreiro apresentar-te diante de Deus aprovado, sem ter do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Muitas pessoas soam até mesmo como um escândalo quando se ouve falar em teologia, né? Vai falar que algumas vezes não apareceram pessoas para você dizendo: ah, mas a letra mata, a letra fadiga, a letra faz isso, a letra faz aquilo. Até mesmo usam texto fora de pretexto para querer te induzir a não fazer teologia ou até mesmo não estudar a Bíblia de uma forma profunda, dizendo aquele texto que diz assim: porque a letra mata e o Espírito vivifica. E as pessoas usam esse texto fora de contexto para dizer para você que você não deve aprender, que você deve aprender tudo através do joelho. Bem, é verdade. Só que o apóstolo Paulo ele vai nos instruir a crescer na graça e também no conhecimento. A graça nos traz inspiração. O conhecimento nos traz investigação. Quando você junta a graça e você junta o conhecimento, você, de uma maneira mais eficiente, você consegue se aprofundar. Claro que, gente, devemos buscar, né? A gente devemos buscar no Consolador, no Espírito Santo, conhecimento, porque Ele é o inspirador, Deus é o autor e Jesus Cristo é o conteúdo da Bíblia Sagrada, como Ele mesmo diz, que a Bíblia Sagrada, ou seja, a Sagrada Escritura, testifica dele mesmo. Bom, a primeira coisa que eu quero entrar aqui é perguntar para você o que é teologia. Você sabe o que é teologia? Teologia é uma palavra que vem do grego, que ela tem uma separação, theos e logia. Theos, que significa Deus, e logia, que é logia, significa estudo. Juntando os dois, significa estudo sobre Deus. Ou melhor assim dizendo, estudo sobre as manifestações de Deus, ou glória. Então, o que significa teologia? Estudo sobre as manifestações de Deus, é isso que você vai estudar. Se alguém um dia chegar até perguntar para você: ah, mas por que você faz? Ah, mas isso é letra. Irmão, você está estudando a palavra de Deus. Então é mister que você faça o seu estudo e que você agregue conteúdo para a sua vida, porque Deus te chamou para aprender e para servi-lo. O Espírito Santo ele precisa de instrumentos como você, que estude a palavra de Deus, que ouça a palavra de Deus, que fale da palavra de Deus, não é verdade? Porque o Espírito Santo ele só vai te lembrar daquilo que você já leu, né? Ele só vai te lembrar daquilo que você já viu para te usar. Claro que em certas ocasiões ele pode sim colocar palavras na sua boca para que você venha falar, mas daquilo que você não conhece, mas que naquele momento é mister que ele te use para falar aquilo, né? Só que vamos lá, bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia, como já diz a palavra, separando ela, vem de biblios e logia.
Bíblia significa pequenos livros. E loguei estudo. Então, resumindo, bibliologia significa estudos da Bíblia, né? E é interessante que a Bíblia Sagrada ela é uma dádiva de Deus para o homem, né? Você pode ver que Deus ele pede para os seus homens, os seus profetas, registrarem tudo aquilo que ele diz. O interessante a gente ver é que a Bíblia Sagrada, o nosso Deus é tão bom que ele usa os seus atributos comunicáveis para falar com o homem. Sabendo então que Deus ele tem atributos incomunicáveis, que são os atributos como onisciência, onipotência, onipresença. São atributos que a mente do homem não consegue alcançar. Estes são os seus atributos incomunicáveis. Já os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que pela qual Deus consegue se comunicar com o homem de uma maneira verbal que o homem compreenda, usando assim cidades, usando cultura, usando línguas, usando até mesmo palavras que o homem consiga compreender o que Deus, pelo seu infinito amor, quer expressar para o homem. Então a Bíblia Sagrada é uma dádiva de Deus. Nós vamos ver que na Bíblia Sagrada existe vários termos que a própria Bíblia ela dá para ela. Lembrando que Bíblia não existe esse termo dentro da Escritura. Existe Escritura Sagrada, oráculo de Deus, né? O livro de Deus. Então o termo Bíblia não existe. O termo Bíblia foi criado por João Cristóvão, que foi o primeiro a criar o termo Bíblios, que significa pequenos livros. Então, resumindo, a Bíblia foi algo impressionante que Deus deu para o homem. A Bíblia Sagrada ela é um livro que comunica com o homem e mostra para o homem o que ele deve seguir, o que ele deve fazer. A Bíblia é o alimento do homem. A Bíblia Sagrada é a bússola do homem. A Bíblia Sagrada é a luz do homem. A Bíblia Sagrada, resumindo, é a essência, é a vida que o homem possui. Porque aquele que se alimenta da palavra de Deus, este jamais terá fome e jamais terá sede. O interessante é a gente saber de onde vem a Bíblia. Como que começou a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada começou a ser escrita no papiros, o que nós também conhecemos como folhas de junco. Foi aí que começou a escrita. Há céticos que falam que a Bíblia Sagrada não é verdade pelo fato de que a escrita não existia há 1600 anos atrás. Só que isso é mentira. Os egípcios, há 4.000 anos atrás, eles já tinham a própria escrita. Então a Bíblia Sagrada ela é autêntica. A Bíblia Sagrada ela é verdade. Então ela começou a ser escrita em pergaminhos de folha de junco. E logo mais para frente ela começou a ser escrito em pergaminhos mesmo. E assim os chineses inventaram os papéis e pela graça de Deus a Bíblia pôde ser alcançada em mais de 1000 países, em mais de milhares de línguas, né, e dialetos. E nós, mais de 1000 países, eu viajei, né, mano? Não existe mais de 1000 países. E assim a palavra de Deus pôde ser alcançada para mais de 100 países, para mais de 1000 idiomas e dialetos, e é o exemplar mais vendido no mundo inteiro. O interessante é nós vemos aqui esta tarde sobre a questão da autenticidade da Bíblia. Muitas pessoas perguntam, mas como que começou a Bíblia? Da onde a Bíblia surgiu? Como você pode provar que a Bíblia ela é a verdade? A Bíblia Sagrada ela é um livro que foi escrito aproximadamente por 1600 anos e cerca de 40 autores escreveu a Bíblia. E o que é mais interessante e o que eu acho mais lindo nisso tudo é que esses 40 autores são pessoas com diferentes profissões, pessoas com regiões diferentes, em épocas diferentes, mas que pela glória de Deus Pai trouxe o mesmo conteúdo,
trazendo o mesmo assunto. Lembrando que a Bíblia Sagrada, querido irmão, ela não está em ordem cronológica. A Bíblia Sagrada está praticamente dividida em assuntos, ou seja, ela está posta em ordens de assuntos, né? Então ela não está em ordem cronológica. Há pessoas que digam que a Bíblia Sagrada começaria então pelo livro de Jó, porque acreditam-se que Jó ele era antes de Moisés, e Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, que é o que nós vamos falar aqui, sobre a separação da Bíblia. Então o que é mais lindo sobre a autenticidade da Bíblia é que a Bíblia Sagrada, além de ser escrita por cerca de 1600 anos, por cerca de 40 homens, por homens por épocas diferentes, por datas diferentes, por lugares diferentes, mas que todavia trouxe o mesmo conteúdo, trazendo o mesmo assunto, que o tema central da Bíblia Sagrada é Jesus. Para quem não sabe, Jesus Cristo no Antigo Testamento é a preparação, é a sombra do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo é a consumação. E nas cartas paulinas e gerais, Jesus é a explicação. E no livro de Apocalipse, Jesus Cristo é a revelação, ou seja, é o final, o juízo. Certo? O que eu acho mais interessante é que a Bíblia Sagrada ela não foi simplesmente pega e colocada em divisões, não. A Bíblia Sagrada ela passou por um processo que se chama canon, que significa vara de medir, ou seja, ela é canonizada. A Bíblia Sagrada passou por um canon, passou por um processo rígido, onde grandes homens, onde grandes patriarcas da fé, eles se propuseram em ver se realmente, de fato, os livros continham os mesmos atributos, os mesmos assuntos, sem que um contrariasse o outro. Então a Bíblia Sagrada ela passou por um grande processo. E a sua autentificação maior, que para mim a mais graciosa, é que ela mudou homens, que ela mudou civilizações, que ela mudou reinos e mudando história. É a Bíblia que nós lemos, é aquela que você lê, que você sente Deus e muda de vida. É o único livro capaz de ser lido e transformar a vida de alguém. Tira o homem e a mulher das drogas, tira o homem e a mulher da cachaça, da prostituição, da fornicação, de pecados, tirar o homem e a mulher do lamaçal e colocar de pé diante da presença de Deus, né? Divisão e classificação da Bíblia. Hoje nós vamos aprender que a Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento como livro das leis, que são o Pentateuco, históricos, que são de Josué a Esther, poéticos, que são de Jó até Eclesiastes, e proféticos, que é de Isaías até Malaquias, sendo proféticos profetas maiores e profetas menores. Maiores não pelo fato de ele ser maior, e sim pelo seu período profetizado, escrito e vivido. E profetas menores pelo seu período profetizado, sendo menor do que os profetas maiores. Nós vamos ver também no Novo Testamento a divisão da biografia, que são os evangelhos. Sendo um desses três evangelhos conhecido também como Evangelho Sinótico, tendo ele o livro de Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que trazem a mesma história em pontos de vista diferentes, diferenciando do Evangelho de João, que é um evangelho um pouco diferente desses outros três evangelhos, mas que todavia também trazem os mesmos conteúdo, que é Jesus Cristo e a sua consumação. Vamos também ver no Novo Testamento o livro histórico, que é o livro de Atos, cartas paulinas, cartas a igrejas e cartas gerais. E também vamos ver o livro profético, que é o livro da revelação,
que é o livro de Apocalipse. Devemos entender que a Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes. Como eu já disse aqui, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança, que é a aliança pela qual a graça do nosso Deus ela nos alcançou por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua crucificação pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Para resumir aqui um pouco do nosso estudo, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada ela é tudo na nossa vida. Ela é o nosso alimento, ela é o nosso mel, ela é o nosso pão, ela é a nossa luz, ela é a nossa verdade. Ou seja, ela é a maior influenciadora de Deus para as nossas vidas. Então eu quero que você fique com esta palavra. Esse é um pouco do básico que eu passei. Eu estarei postando vídeo aqui todos os sábados. Estarei falando um pouco de uma forma básica, né? Porque se eu fosse trazer uma forma mais ampliada, demoraria um pouco mais para fazer esse vídeo. Só que não é este o meu intuito. O meu intuito é falar um pouco do básico mesmo, para que isso venha agregar sobre a sua vida. E eu acredito em Cristo Jesus que isso vai ser muito bom para você. E se você já gostou, eu quero que você dê um like, que você comente, que você compartilhe com seus amigos. Estarei postando vídeo teológico todos os sábados. Só hoje mesmo que eu abri uma exceção e postei antes do sábado. Só que todos os sábados eu estarei trazendo os assuntos relacionados. Então a matéria, até nós terminar, vai ser bibliologia, né? E depois a gente vai na matéria de teontologia ou doutrina de Deus, como assim é conhecida. E eu espero que esse vídeo te abençoe, em nome de Jesus. Então esse praticamente foi um resumo de tudo. E só para me resumir, para você entender, né, um pouco sobre a separação, é Antigo e Novo Testamento, contendo 66 livros, sendo ele 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, tendo ele suas classificações, Pentateuco, histórico, poético, proféticos, né? Tendo ele no Novo Testamento biografia, históricos, cartas paulinas a homens e igrejas, cartas gerais e profecia, que é o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e amém.